Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar, a dica de hoje é sobre a classificação dos triângulos. Os triângulos eles se classificam quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quanto aos lados eles podem ser equilátero, isósceles ou escaleno. Equilátero ele tem os três lados iguais, os três lados congruentes. O isósceles ele tem dois lados congruentes e um diferente. E o escaleno ele tem os três lados diferente. E quanto aos ângulos, ele pode ser acutângulo, quando os três ângulos são agudos, pode ser retângulo, apresenta um ângulo reto, e pode ser obtusângulo, que ele vai ter um ângulo óbitus. Então essa é a classificação dos triângulos, quanto aos ângulos e quanto aos lados. O triângulo retângulo ele é assim chamado porque um dos ângulos é 90 graus. E esses lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados de catetos. E o lado oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. E para se calcular qualquer lado aí desse triângulo retângulo, podemos usar a fórmula de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, aí eu posso determinar qualquer lado desconhecido do triângulo retângulo. Lembrando que o triângulo retângulo ele tem um ângulo de 90 graus. Você sabia que a soma dos ângulos internos de um triângulo, seja ele acutângulo, retângulo ou obtusângulo, a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus? Você sabia disso? Pois faça o teste. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180 graus. Oi, tudo bem? Hoje eu quero fazer uma pergunta sobre triângulos. Como são chamados os segmentos de retas que limitam um triângulo? Alternativa A, lados. Alternativa B, vértice. Ou alternativa C, diagonais. Vou dar 10 segundos para você responder. E aí, respondeu? A resposta certa é exatamente o que você disse. Lados. Lados são os segmentos de retas que limitam o triângulo. Você sabia que em todo triângulo, qualquer lado é menor que a soma dos outros dois lados? Isso é a condição de existência para se construir um triângulo. Então, um dos lados tem que ser menor do que a soma dos dois outros lados. Se isso acontecer, tem-se condições de construir um triângulo. Caso contrário, não se constrói triângulos. Você sabia que a mediana de um triângulo é um segmento de reta que une um vértice do triângulo ao ponto médio do lado oposto? Bom, como o triângulo ele tem três vértices, então vai ser formado aí três medianas. E aonde essas medianas se encontram, há um ponto em comum, que é chamado baricentro. Então, lembre-se, o triângulo, como tem três lados, três vértices, três medianas. E um ponto que se encontra essas medianas é chamado baricentro. Você sabia que a bissetriz de um triângulo é o segmento da bissetriz de um ângulo interno? Sabiam disso? Que tem por extremidade o vértice desse ângulo e o ponto de encontro com o lado oposto. Então, se o triângulo tem três vértices, temos aí três bissetrizes. E aonde essas bissetrizes se encontram, chamamos de incentro. Bom, estudando bem os triângulos, a gente sabe que todo triângulo ele tem uma altura, que podemos dizer que é um segmento da perpendicular traçada de um dos vértices ao lado oposto ao seu prolongamento. Como o triângulo tem três vértices, podemos observar três alturas. E aonde essas alturas se encontram, chamamos de ortocentro. Então, o baricentro é o encontro de medianas, o incentro é o encontro das bissetrizes e o ortocentro é o encontro das alturas.
Essa é uma pergunta para você. O perímetro de um triângulo equilátero é de 52,5 centímetros. Quanto mede cada lado? Eu vou dar um tempo a você de 10 segundos. Bom, o triângulo equilátero ele tem os três lados iguais. Então é só pegar 52,5 e dividir por 3. Vai dar exatamente 17,5 centímetros. Certo?